Amém, irmãos? Então vamos abrir em Mateus capítulo 16, irmãos. No capítulo 5, não precisa abrir lá, de Mateus, fala das bem-aventuranças, né? E uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia, irmãos, é, é uma ação daquele que poderia executar a justiça ou o juízo sobre alguém que merece uma punição, merece um castigo, mas aquele que tem o poder de exercer a misericórdia ou executar o juízo, ele opta por exercer a misericórdia. A misericórdia é você dar aquilo que a pessoa não merece. Então, se olharmos para nós, seres humanos, antes de Jesus, nós estávamos condenados pela lei, condenados pela nossa natureza, porque o Evangelho vem nos revelando que o Pai habita na luz inacessível, não é? Que o nosso Deus e Pai, ele é luz e nele não há treva nenhuma, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, porque não existe comunhão entre luz e trevas, não pode a carne e o sangue herdar, né? A corrupção herdar a incorrupção. Então, nós entendemos pelo Evangelho que nós não tínhamos a mínima chance, nós estávamos a caminho do abismo. Tínhamos apenas essa vida e com toda a sua fragilidade, com todas os perigos, com todas as possibilidades que o mundo oferece. Então, muitas pessoas vivem dessa forma, andam nesse mundo só com essa vida, sem uma esperança de vida eterna, ou às vezes até tem uma esperança de vida eterna, mas não discerne, não sabe o que é isso, não compreende porque não conhece a verdade, né? Mas nós, quando conhecemos essa verdade, entendemos a misericórdia de Deus sobre nós. Então o Pai viu a criação caída, não é? Eu já dei esse exemplo aqui antes. Imagina que você é um homem poderoso, um homem que tem muito poder, muito dinheiro, poder para mandar, tem muitos servos, empregados que trabalham para você, e você decide investir todo o seu conhecimento, todas as suas riquezas para produzir um produto, criar uma empresa, uma fábrica, e aí você designa funcionários, profissionais ali para executarem a sua obra, aquilo que você desenhou, aquilo que você planejou, aquilo que você sonhou, e você entrega na mão desses homens, porque você confia neles, você dá todos os recursos para ele produzir aquilo que você quer produzir, e aí quando você vai ver alguém que recebeu todos os recursos, que tinha tudo para fazer o que é perfeito, conforme foi desenhado, porque o arquiteto de todas as coisas, o nosso Pai, ele é perfeito, ele nunca faria uma obra, nunca faria um homem pecador, o Pai nunca faria um homem que pudesse transgredir, não é, cair da forma como o homem caiu, mas alguém que recebeu essa obra, ele não guardou a verdade, como diz a palavra, né? Ele não pôde, não é, por causa da sua soberba, como está escrito, né, por causa da multidão do seu comércio, se achou nele iniquidade. E aí ele operou essa obra. E nós éramos o produto, né, vamos dizer assim, nessa figura que eu estou dando aqui. Então o dono dessa grande empresa, ele olha aquele produto e pensa assim, olha, para eu consertar esse produto aqui fica mais caro consertar do que destruir e fazer de novo, não é? Mas ele decide pagar mais caro para que a sua obra, não é, a sua criação, não fosse destruída, não por completo. Né? Então ele pega, e aí agora chegando sem figuras, né, indo direto para o Evangelho, ele pega a sua palavra e se faz carne para que nós não fôssemos destruídos. Porque o Senhor Jesus não pecou. A sua palavra é pura, é verdadeira, é eficaz. Ele se faz carne, habita entre nós, o Filho de Deus, que pelo Espírito Santo foi colocado no ventre de Maria. O Espírito Santo de Deus é quem fecunda ali, de alguma forma, essa mulher. E o Filho de Deus, esse sem pecado nenhum, puro, santo, cheio de amor, de graça e de verdade, ele morre, derrama o seu sangue por toda a humanidade. O sangue dele é muito maior do que todos nós. Nenhum de nós pode chegar, nem pegar toda a humanidade, não poderia se comparar com Jesus Cristo, mas ele fez isso. Então essa é a misericórdia de Deus.
Então, o Pai, ele derrama o sangue do seu Filho, e nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, para que nós pudéssemos ter vida. Nós, pela nossa imperfeição, não é? Nós poderíamos muito bem ter sido destruídos. Mas ele não deu aquilo que nós merecíamos, ele teve misericórdia. Então, a palavra hoje vai nos ensinar a também exercermos a misericórdia, né? Nos ensina a sermos misericordiosos. Então, irmãos, no capítulo 16 de Mateus, no verso 13, olha o que o texto diz. Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então a pergunta é: quem que os homens dizem ser o filho do homem? Eles disseram, os discípulos: olha, é um profeta, João Batista, Elias, Jeremias, né? E aí ele vai e faz uma pergunta mais direta, verso 15. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus ou o Cristo. Então, irmãos, esse texto aqui, infelizmente, ele é mal interpretado, né, por muitos. Mas o Senhor Jesus, ele chama, né, o nome desse homem era Simão Barjonas, né? Simão Barjonas é Simão, filho de Jonas. Eles usavam o sobrenome e o nome do pai, né? Eles colocavam o nome do pai. Então, tinha João, não tinha João e Tiago, filhos de Zebedeu? Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas. Mas o Senhor Jesus chama ele de Pedro. O Senhor Jesus, ele faz isso muitas vezes, né? Ele troca o nome. Ele diz as coisas que não são, né? Ele chama como se fossem. Então ele chama Pedro, né? Ele chama Simão de Pedro, que significa rocha, pedra. E aqui nesse texto, então ele vai dizer para Pedro, né? Ele diz aqui, ó, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro. O que significa Pedro? Pedra. Então, diz assim, né? E também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja, ela é edificada em um fundamento. A gente percebe em todo o evangelho, não é? O fundamento é Cristo, o fundamento é o evangelho, o fundamento é a palavra de Jesus. Jesus é a própria palavra. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer é que a igreja, ela é alicerçada na rocha, que é Cristo. A rocha é Cristo. E nós estamos ligados em Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é cabeça. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que a igreja, ela está ligada na rocha, né? Sobre a rocha. Né? Não é sobre Pedro. Não é que Pedro é o Papa, o primeiro Papa, né? Tem um entendimento da Igreja Católica nesse sentido, né? Mas ele está dizendo que a igreja, ela recebe a autoridade e o poder, não é? O poder de Jesus, né? Então ela está alicerçada em Jesus. E a igreja, ela recebe o quê? As chaves do reino. O que é receber as chaves do reino dos céus? É uma forma de dizer que a igreja, ela tem o poder de abrir as portas e fechar as portas. Permitir que as pessoas entrem e que elas não entrem, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares da terra será desligado nos céus. Então, irmãos, através da igreja, as pessoas têm acesso ao céu. Então a igreja, ela tem o papel de Cristo. O papel da igreja é o mesmo papel do Senhor Jesus. Ele mesmo não disse assim, olha, eu coloco sobre vós, né, o meu ministério. Ele diz assim, né, o Pai me enviou, eu também vos envio, da mesma forma eu vos envio, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O Senhor Jesus, ele fala isso. Eu vos envio a vós. Então, nós temos o mesmo ministério de Jesus. Então, o que o Senhor Jesus veio fazer? Dar testemunho da verdade,
veio perdoar, veio justificar, veio salvar os que se haviam perdido. Então esse ministério está sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Né? Então, irmãos, quando ele diz assim, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem será desligado no céu, não quer dizer, irmãos, que a gente vai ficar julgando pessoas e lançando pessoas fora do reino dos céus. Mas o papel de Cristo mesmo qual que era? Olha, eu não vim condenar os homens. Eu não vim condenar, eu vim salvar. O Senhor Jesus ele disse isso. Mas é que a palavra que nós pregamos, quando a pessoa não crê, essa pessoa automaticamente ela não tem salvação, né? E a pessoa que nem ouviu a palavra, ela continua, permanece morta em ofensas e pecados, né? Então a palavra não condena ninguém. A palavra não vem condenar, a palavra vem salvar. Mas aquele que ouve a palavra e não crê na palavra, aí esse, infelizmente, se perdeu, né? Recebeu a graça, como diz o texto, né? Cheiro de morte para os que se perdem, né? Mas cheiro agradável, cheiro de vida para aqueles que ouvem e creem, né? Na palavra. Então, se a gente virar a página aqui, eu não vou ler, mas o capítulo 17 fala da transfiguração. Então o Senhor Jesus leva 3 discípulos para o monte, e lá no monte ele dá uma visão para eles, eles veem Moisés, eles veem Elias, e o Senhor Jesus, diante de Moisés e de Elias, está em evidência. O Senhor Jesus brilha, o Senhor Jesus Cristo fica reluzente, não é? E aí eles, por não entender nada, eles começam a pensar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas vem uma voz do céu e diz, esse é o meu filho, a quem me comprazo, em quem me comprazo. A ele ouve. Ou seja, não é mais para ouvir Moisés, ou seja, não é mais para aprender da lei, e também não é mais para ouvir Elias, ou seja, não é mais para vocês seguirem segundo a palavra dos profetas, não é? Agora é para você aprender de Jesus. Então, se a gente pegar a lei, o que a lei fazia? Ministério da morte. Ministério da morte, ministério da condenação. Então não é mais para você matar, como os homens faziam antes de Jesus, mas é para nós amarmos, sermos misericordiosos, né? O exemplo de Elias é o exemplo, né, que os homens foram lá, por exemplo, está até no capítulo 9 de Lucas, né? Que ele orou para que descesse fogo do céu e consumiu muitos ali, né? Então, na sequência do texto aqui, no capítulo 18, vamos ler a partir do verso 15, tem um texto parecido. Ora, se teu irmão pecar contra ti, estou no capítulo 18, tá, irmãos? 18, verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade eu vos digo que o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você vê, é o mesmo texto, né? Essa parte que nós lemos agora. E aí, irmãos, aqui é um caso específico, né? Se o teu irmão pecar contra ti, então você vai procurar o seu irmão para procurar o quê? A reconciliação. Então você vai lá, pecar, irmão, não é alguma coisinha que aconteceu e te chateou, né? Pecar aqui, no caso, para você chegar ao ponto de levar testemunha, levar o assunto para a igreja, é alguma coisa séria, não é? Então, imagina que aconteceu algo muito grave, né? E no mundo, como que era? Morreu para mim. No mundo era assim, né? Eu não quero ver nem pintado de ouro. Para mim, morreu. Não quero mais saber, né? Para mim, essa pessoa morreu, né? Mas e em Cristo? Em Cristo, não. Então, nós temos que buscar fazer aquilo que o Senhor Jesus faria. Então, você vai até a pessoa, procura reconciliação, né? Mas a pessoa ainda não entende, não reconhece que pecou gravemente contra você. O que você faz? Leva 2 ou 3 testemunhas, conversa com a pessoa, apresenta os fatos, os dois argumentam, as testemunhas estão ali, né, não é qualquer testemunha, é uma testemunha que entende o evangelho, que entende a palavra. Aí, aquele caso ele é analisado ali, e as testemunhas vão falar, olha, sem dúvida, foi um pecado que você cometeu com ele, né, vocês precisam se reconciliar. E a pessoa ainda assim não admite, fala, não, todos vocês 3 estão errados. Aí leva para a igreja. E acontece a mesma coisa. A igreja inteira está errada, a pessoa que está certa, né? Aí ele, então, considera gentil e... Então, não é que a igreja condenou a pessoa, né? Porque o que ligares na terra será ligado no céu, ou o que desligares será desligado no céu. Não é isso. Não é que a igreja está condenando a pessoa, está desligando a pessoa. A igreja, o que ela está fazendo? Ela só está interpretando que a pessoa simplesmente não vive o evangelho. É isso que o texto está dizendo.
Então, você reconhece e considera, então, essa pessoa então como um gentil publicano. O que isso quer dizer? Que não pertence à comunhão. Né? Então, não estou dizendo que esse caso é o caso de alguém da igreja. É só para os irmãos entenderem. Né? É uma forma da gente entender. Porque esse caso realmente não tem nada a ver. Né? Por exemplo, a sequência do texto diz assim, ó, verso 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo que a comunhão da igreja é uma comunhão que envolve Deus. Não é? Quando a igreja vai orar a favor de algo, não é? E se aquilo realmente concorda com a palavra do Evangelho, então o Senhor Jesus está ali junto, dando também o voto dele. Não é? A gente tem o costume de dizer assim, onde estiverem 2 ou 3, o Senhor Jesus está ali. Né? Então a pessoa fala, então nós estamos em teu nome, Senhor Jesus, então nós sabemos que o Senhor está aqui. Né? E na verdade, o nosso Pai está em todo lugar. Não tem lugar que o Senhor Jesus não está. Não tem nada que foge aos seus olhos. Né? Mas na verdade, nem todo mundo que fala em nome de Jesus, ele está ali. Não é verdade? Não é o que a palavra diz? Não é isso? Então tem muitas pessoas que nesse momento abriram o culto em nome de Jesus, mas não estão pregando a palavra de Jesus. Não estão falando que o Senhor Jesus concorda. Né? Ainda que nada fugiu aos seus olhos, não quer dizer que ele está ali assinando aquilo que está sendo dito. Né? Mas sim aqueles que verdadeiramente buscam a sua palavra e concordam, né, com a sua palavra. Os irmãos entenderam? Então a sequência do texto, ele vai dar um outro exemplo. Né? Chega um e pergunta, Senhor, se alguém pecar contra mim, o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7? Em um dia, né? E o Senhor Jesus fala, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Aí ele vai dar uma outra parábola, uma outra figura, né? Que vai lembrar aquilo que nós dissemos no início do culto. Né? A multidão do nosso pecado, o quão distante de Deus nós estávamos, e ele nos perdoou. E aí ele diz na sequência, né? Então, como que pode esse homem que recebeu tanto perdão, tanta misericórdia, e a sua dívida foi anulada, como que pode, então, ele ser ofendido ou ter algum prejuízo e não perdoar a sua ofensa? Então, esse texto aqui, é que o tempo hoje nosso é curto, senão eu iria ler esse texto de novo. Mas os irmãos já ouviram bastante essa passagem, né? Então, a dívida desse homem era impagável. Mas quando ele deixa de ter misericórdia, ele perde a salvação. Né? Por quê? Porque ele não executa a misericórdia. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está lá em Mateus capítulo 5. Né? Então, irmãos, nós temos que aprender com Jesus Cristo. Aprender com o nosso Deus, com o nosso Pai, porque ele nos deu o exemplo de misericórdia. O Senhor Jesus, em toda a sua santidade, em todo o seu poder, tudo que ele fez pela humanidade, ele estava naquele momento sendo espancado, humilhado, envergonhado, né, diante dos homens, e ele estava ali perdoando, derramando misericórdia sobre aqueles homens, porque eles realmente não sabiam, o que eles faziam. Não sabiam. Eles estavam ali batendo no nosso Senhor, batendo naquele que trouxe vida e vida eterna. Então o Senhor Jesus, com toda a injustiça que ele sofria, ele conseguia entender que aqueles homens eram o quê? Eram pessoas ignorantes. Pessoas que estavam totalmente alheias à verdade, não sabiam o que estavam fazendo. Então veja só, assim éramos nós também. Então ele viu que a humanidade, ela foi sujeita ao pecado. Né? Ela foi sujeita. Então hoje, quando nós temos que exercer a misericórdia, nós temos que fazer como Jesus. Ah, mas o irmão conhece a palavra, mas a irmã conhece a palavra. Já deveria saber que isso está errado, que aquilo está errado. É um exemplo, né, que eu estou dando. Na hora que a gente vai pensar em algo que aconteceu. Mas a gente tem que pensar também, irmãos, né, que a palavra nos ensina que aquele que cuida estar em pé, né, que acha que está em pé, cuide que não, olhe que não caia. Né? A palavra do Evangelho ela diz isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo de fé. O cristão ele vive pela fé, mas o corpo dele habita o espírito dele habita na carne. Não é? E a carne combate contra o espírito e o espírito combate contra a carne, e um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Então, quando alguém vacila, quando alguém erra, quando alguém peca, não é?
é um momento em que a igreja ela precisa executar a misericórdia. Então ela vai atrás, ela vai buscar a reconciliação, não é? Colocar de volta nos caminhos aquele que se perdeu, aquele que se feriu, aquele que caiu, aquele que pecou, não é? Então, e existem muitos textos no Novo Testamento, né? Muitos textos que falam sobre isso. Vamos passar em João aqui rapidinho, no capítulo 20. Depois a gente vai concluir ele. Só para ficar bem firme na nossa mente, irmãos. Verso 19. Capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, com o mesmo propósito. O Pai não me enviou para salvar, para libertar os cativos, os oprimidos, não é? Anunciar o ano aceitável do Senhor? A nós também. Trazer o perdão, trazer a misericórdia? Nós também. Verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Isso quer dizer que a gente toma uma decisão de fechar o coração e não perdoar? Irmãos, a palavra do Evangelho mostra o Senhor Jesus perdoando, o Senhor Jesus Cristo anunciando o perdão, não é? E muitas vezes ele era duro, mas ele nunca deixou de trazer a misericórdia e o perdão, não é? Então muitas vezes ele foi duro com os fariseus, mas não sem misericórdia, não é? Porque isso é caridade, falar a verdade, né? Falar a verdade é caridade. Então, irmãos, glória a Jesus. Vamos para finalizar em 1 Tessalonicenses. Então aqui, irmãos, a gente vê então a igreja vivendo o evangelho que Cristo nos entregou. O evangelho que o Espírito Santo nos fez lembrar. O evangelho que o Espírito Santo nos ensina, né? Que é a promessa de Jesus. Então aqui a gente vê na prática uma carta de Paulo aos Tessalonicenses e a gente vai ver como ele ensina a igreja a ter misericórdia, a cuidar, a zelar uns dos outros, né? Então, capítulo 5, irmãos, vamos abreviar aqui, vamos ler a partir do verso 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Olha que interessante, né? Você vê só? Então, ele dá alguns exemplos aqui, ó. Admoestar desordeiros. O que é um desordeiro? É alguém que causa desordem, confusão. Admoestar o que é? Corrigir. Admoestar é puxar a orelha. É puxar a orelha. Né? Então, claro que quando algo acontece de errado, a igreja tem que ir lá e admoestar. Por quê? Porque está havendo uma desordem. Isso quer dizer que falta amor? Não, pelo contrário. Pelo contrário, muitos, para não ter confusão, falam assim, por mim, que se lasque. Tem gente que faz assim, né? Eu não vou falar nada, porque se eu falar, vai piorar as coisas e ainda vai vir pro meu lado. Vou ficar quieto, ficar na minha, não sou eu mesmo, né? O mundo pensa assim. Na igreja não é assim, né? Então, a importância da comunhão, né? Porque só existe admoestação porque existe comunhão. E só existe desordem porque também existe comunhão, não é? Porque se a gente não andar junto, nem desordem há na igreja, porque nem existe igreja, né? Mas se somos igreja, então haverá a possibilidade de ter desordem. E se houver, nós temos que admoestar, corrigir, né? Consolei-os de pouco ânimo, não é? Então a gente vê alguém fraco, a gente tem que consolar. Tem que perceber, tem que se esforçar para que a pessoa venha a ter ânimo. Sustenteis os fracos. Então, sustentar os fracos, muitas vezes, é carregar no colo alguém que está errando, muitas vezes, né? O fraco é aquele que erra muito.
é aquele que precisa aprender muito. Então, muitas vezes a gente tem que carregar no colo, né? Tem um texto que fala sobre os membros do corpo, que nós sendo um só corpo, nós somos muitos membros, né? E há membros que são que nós tratamos com muita honra, né? Tem os membros que são menos decorosos, né? Está falando do corpo, ele está usando a figura do corpo e diz que esses membros nós damos muito mais honra, né? Se a gente pensar no nosso corpo é assim, né? Nosso corpo tem partes do nosso corpo que, vamos dizer assim, são partes que são a nossa vergonha, vamos dizer assim, né? Mas são essas partes do nosso corpo que a gente mais cuida para que ninguém veja, não é? Que a gente mais cuida, porque ali muitas vezes é um lugar que a gente pode ficar doente, que é uma porta de entrada para doenças, não é? Então a gente cuida, é aquela parte do nosso corpo que pode ser a nossa vergonha, mas é ela que a gente cuida mais. Então, essa figura, ela é usada na igreja como aqueles membros que são também muitas vezes uma porta de entrada para uma fraqueza, né? Para um problema. Então você zela e cuida para que ele não seja um problema, né? Por quê? Porque ele é fraco, né? É um exemplo aqui. Sustentei os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Então, irmãos, a gente tem que ter sempre muito esse pensamento, porque esse é o pensamento de Cristo. Irmãos, isso aqui que foi escrito, sem dúvida nenhuma, é a atitude de um cristão. É a mente de Cristo em nós. É fácil executar essas coisas? Não é. É muito difícil chamar a atenção de alguém. É muito difícil. É difícil, muitas vezes, até a gente animar quem está desanimado. Não é? Porque muitas vezes você olha para você e fala assim, eu estou desanimado. Né? Ou você está enxergando um irmão que está desanimado e você percebe e você vê e sabe, olha, eu posso animar ele de alguma forma, né? E aí você vai e executa o que você pode fazer, né? Se comunica com os irmãos para que esse seja consolado, animado. Amém, irmãos? Então, é um texto que a gente sempre ouve, né? Uma palavra que a gente está sempre ouvindo. E glória a Jesus, que hoje, mais uma vez, estamos recebendo, né, essa mensagem e que essa palavra venha nos fortalecer, para que nós sejamos misericordiosos, né? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos ficar de pé e agradecer, irmãos, em nome de Jesus.